Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Boa noite, graça e paz. Quero convidar você a se colocar de pé. Glórias ao Senhor que nos permitiu a estarmos aqui mais um dia. Ele é exaltado, Ele é o início, o fim. Nós somos gratos de fazermos parte desses 92 anos da nossa igreja. E eu quero convidar você a um breve momento a orar pela sua vida, a agradecer por participar da comunhão do Senhor, a participar do amor do Senhor, da graça do Senhor. Coloque a sua família nesta oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu amor que nos envolve, Senhor Jesus, e nos faz cada dia mais nos redimir diante da tua presença, Senhor. Nós colocamos a nossa família, nosso trabalho, nosso casamento, Senhor,
Nós colocamos, Pai, tudo aquilo da nossa vida, Senhor, sobre as Tuas mãos. Toma conta dos nossos corações, Senhor, e nos ensine a entender que nós somos amados pelo Senhor, Pai, e totalmente dependentes do Teu amor. Faça dessa noite um local de adoração, Senhor. Que os céus desçam dentro deste lugar nessa noite e tenha ousadia, Espírito Santo. Fique à vontade no meio de nós. Nós entregamos essa oração no nome de Jesus. Amém. Poder e reis, em que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Machucado
Se você tem convicção deste amor, convido você a fechar os seus olhos e começar a falar com esse Deus maravilhoso, que apesar de nós, nos ama. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, diz a Escritura Sagrada. Ele nos amou. Antes mesmo de virmos à existência, Ele nos viu, Ele nos escolheu, Ele nos amou em Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque este amor é incondicional, não dependeu de nós, não é por nós meramente, mas é pelo Senhor, é a fidelidade do Senhor. É o Senhor quem decidiu, é o Senhor quem tomou a atitude, é o Senhor quem veio ao nosso encontro. Obrigado, meu Deus, por nos amar. Este amor não tem preço. Este amor, Senhor, na verdade, custou um alto preço. Nós não temos condições de retribuir, não temos, Deus, maneiras, Senhor, de corresponder, a não ser nos rendendo a este amor, a não ser adorando ao Senhor, o Senhor que nos amou. Obrigado, meu Deus, porque nós não entendemos, nós não compreendemos e nem devemos compreender, nós apenas precisamos aceitar. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor. Comece a agradecer a Deus, agradeça por Deus amar você, agradeça a Deus por Deus amar a sua família, por Deus amar a sua casa. Deus tem um plano na sua casa, Deus tem um plano de salvação para a sua família. Deus ama o seu lar, Deus ama a sua família, e Ele tem um plano de amor, de resgate, de um amor eterno sobre a sua casa. Pai, nós clamamos pelos nossos lares, sim, meu Deus, que as nossas famílias sejam inundadas por este amor, inundadas por esta verdade, esta realidade. O Senhor nos ama, e o Senhor provou este amor, enviando o seu Filho, entregando o seu bem maior. Obrigado, Cristo amado, porque o Senhor se deu por nós, e nós declaramos, Senhor, que viveremos neste amor, não por causa de nós, mas porque o Senhor já preparou o caminho, o Senhor já enviou o caminho, o Senhor já preparou o nosso destino. Espírito Santo, revela este amor nesta noite, Senhor, revela o teu amor. Jesus, vem, Senhor, nos encontrar com teu amor. Senhor, que sejamos alvos deste amor nesta noite. Declare mais uma vez. Senhor, aleluia. Meu Deus. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu, pensou em mim, me amou. Mais uma vez. Nos amou. Louve ao Senhor com as suas palmas. Aleluia! Este Deus nos ama e nos provou o seu amor, enviando o seu Filho. Glória a Deus. Você é alvo desse amor, você faz parte desse amor. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você faz parte deste amor. Deus te ama, Jesus te ama. Aleluia. Queridos, nós não vamos nos assentar, vamos continuar em pé, vamos continuar celebrando e louvando ao Senhor. Estamos em festa, estamos aqui para adorar ao nome de Jesus, e Ele é o centro desta noite, deste culto, deste encontro aqui. E eu quero te convidar a continuarmos louvando ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas, se você assim o quiser, e se você veio preparado para isso, se sentir no seu coração. Então nós vamos ter essa oportunidade, quando cantarmos essa próxima canção, de louvarmos a Deus com o nosso louvor financeiro também. Faça como você preferir, temos as urnas aqui para você depositar o seu envelope.
ou através do QR Code na tela, ou nos próprios envelopes, o QR Code aí. Se você quiser usar o seu aplicativo do banco, fique à vontade, sem pressão, mas saiba, nós sempre frisamos, com gratidão e alegria, pelo que o Senhor é, pelo que já fez, e pelo que Ele está fazendo, e ainda fará, porque tudo é dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. E a igreja diz: amém. Vamos adorá-lo e celebrá-lo em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome de Jesus. Amém. Sou grato.
te agradecemos, Pai, porque todas as coisas vêm de Ti. Te agradecemos, Pai, porque através, Senhor Deus, do Seu sacrifício, Senhor Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos levou além, o Senhor, Paizinho, nos tornou, Senhor Deus, novas pessoas. Através, Senhor Deus, do Seu sacrifício, Senhor Deus, até estremeceu, Senhor Deus. Todos viram a glória do Seu nome. E todos nós, Pai, podemos, Senhor Deus, Te exaltar aqui nessa noite. Pois o Senhor é invencível, o Senhor é exaltado. Acima de tudo está o Seu nome. E todas essas verdades possam ser declaradas agora, Pai, pelos nossos lábios. E que nós possamos declarar em uma só voz. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, Senhor, jamais nos cansaremos de declarar que o Senhor é poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, é o Senhor dos exércitos. Exalte este nome poderoso, queridos. Poderoso é o nome que está acima de todo nome. Nome de Jesus, este nome que é centralizado neste lugar, é centralizado neste culto. O nome de Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Majestoso, glorioso, digno Tu és, Senhor, de receber a ação, de receber toda a glória. Tu és digno, Jesus. Seja adorado, seja glorificado o Teu nome para todo sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Exalte o Senhor mais uma vez com brado de louvor, exalta este nome, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos, amém. Pode tomar seu assento, por favor, meus queridos. O Senhor continue abençoando nossos irmãos, ministério de louvor, que Deus abençoe, viu, queridos, a vida de vocês. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui, nessa casa de oração, lugar de adoração ao nosso Deus. E que bom tê-los aqui nessa segunda noite, em que nós estamos celebrando o aniversário da nossa amada igreja, 92 anos, e temos muitos motivos para declarar, assim como o salmista declarou, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso que estamos alegres, aleluia. É motivo de se alegrar, regozijar sempre no Senhor, amém, meus irmãos? Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando no seu coração nessa noite. Eu quero chamar aqui, irmãos, sem perdermos essa oportunidade, este ambiente de adoração e louvor da presença do Senhor. O pastor Giovanni, ele estará pregando a palavra. Pastor, por favor. Pastor Giovanni, creio que a igreja já o conhece, esse irmão precioso, e ele passou a primeira IPI em Ourinhos, está acompanhado de um amigo, um intercessor ali, o Rodrigo, mas que nome precioso, que é isso, hein? Glórias a Deus pela sua vida, viu? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui conosco, queridos. E sejam bem-vindos, nós queremos orar, abençoá-los. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos, vamos orar, abençoando o pastor Giovanni. Certamente ele está aqui com muito temor da parte de Deus, passou por dias de lutas, entendeu que Deus tem algo poderoso nessa noite para continuar fazendo, irmãos. Vamos orar para que Deus venha usá-lo poderosamente em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do pastor Giovanni. A certeza que o Senhor o trouxe aqui, o Senhor enviou ele aqui, Pai, como mensageiro, como um profeta, como uma tocha nas suas mãos para incendiar o teu povo. Nós cremos que a tua palavra ela é viva. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já reservou um tempo para a tua igreja ser fortalecida, edificada. Nós cremos, ó Pai, no teu mover neste lugar, seja com a vida do pastor Giovanni, seja com a sua família, sua casa, tudo que leva o seu nome e sobrenome. Nós oramos e o abençoamos para que o nome do Senhor continue sendo glorificado sobre a sua vida, sobre o ministério, sobre o rebanho que o Senhor confiou a ele. Senhor, nós o abençoamos para que seja um canal, um instrumento das suas mãos para falar à tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus.
A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Maravilhas. E o teu povo canta. Dá o tom aí, vai lá. Dá o tom, vai. Sim. Vai. Dá o tom, irmão. Põe a letra também, ajuda aí, preciosidades. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A Deus, tá, gente? Santo... Santo, Santo para sempre. Sumiu. O povo lá, gente, põe aí, rapaz. Vai no início, vai. O ensaio foi fraco. Põe no início, vamos lá. As muitas gerações rendidas em louvor, cantamos ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de ser, teu nome, teu nome, os tronos e domínios, e os anjos clamam. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro. Quem é livre? Aquele que é livre. E os anjos clamam. Fica de pé, vai. Solta a voz que é para Deus, vai, vai. O teu povo canta. Aleluia. E os anjos clamam. Dá a mão para quem está do seu lado. Una as filas.
E os anjos clamam. Fecha os teus olhos. Começa a orar agora, começa a orar, ora. Creia nessa presença poderosa. Exalte o nome do Senhor. Vai. Unimos aos anjos, declaramos tua santidade. Declaramos teu poder, tua autoridade, tua presença. O Senhor nos comprou, nos amou primeiro, nos libertou, nos transformou. Glorificado é teu nome, Deus. Exaltado é teu nome, papai. Oh, Deus. Tu és santo, tu és lindo. Teu nome. Entra no teu nome. Dá o tom para mim. Deus. Jesus, Pai. Amém? Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos, governos, teu nome. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, aleluia! Aleluia! Se é para Ele é maior, irmão! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado! Parabéns, igreja! Parabéns, IPI de Sertanópolis! Eu tenho um poema que eu decorei para falar com vocês. Parabéns para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado. Esqueci. Que a vida lhe seja. Esse negócio é esquisito, essa música, né? Que é eterno sorriso só na presença de Jesus no céu. Olha que coisa boa. Irmãos, eu estou assim me achando. Entendeu? Primeiro porque eu sou o único que estou de lado na foto. Entendeu? E do lado do presidente e do Silas, e só eu que sou crente comum, o resto é outro nível. E estar participando aqui para mim é um momento muito especial, muito honroso. Eu louvo a Deus e minha oração é que eu seja instrumento do Senhor para transmitir uma porção das Escrituras para a sua vida, para a sua família, para essa cidade querida que Deus deu de presente você para abençoar essa cidade e as nações. Você seja instrumento nas mãos do Senhor. Você tem Bíblia? Abra comigo, por favor, e permaneça com o texto aberto enquanto eu prego no livro de Ageu. Eu vou expor o livro inteiro. Então, quem aqui conhece Ageu, levanta a mão. Aí, ó,
Só tem um, então vou chamar ele para pregar no meu lugar. Ageu foi um profeta, conhecido como profeta, um dos profetas menores. Eram 12. Profeta menor quer dizer que ele teve um tempo de ministério ou um tempo de escrita menor que os outros. Ageu é conhecido como um dos profetas pós-exílico. Lembra que o povo de Deus, vários profetas foram levantados por Deus para falar assim: arrependa os seus pecados, arrependa os seus pecados, e o povo não arrependeu. E Deus falou: se vocês não arrependerem, o castigo há de vir. E o castigo veio, e esse povo foi massacrado por um exército muito grande. Imagina como se fosse uma luta de Sertanópolis contra Londrina. Entendeu? A proporção. E aí nessa luta grande, o exército maior, os babilônicos, eles vieram, massacraram com a cidade. Naquela época, estratégia de guerra, duas coisas que se fazia. Primeiro, destruir os muros de proteção da cidade. Segundo, destruía o templo. Grave isso. Destruía o templo. O templo era o lugar principal da cidade. Por quê? Toda luta era uma luta de acordo com seu Deus. Como é que acontecia isso? Se destruía o templo, é como se a informação fosse assim: olha, o nosso Deus é maior que o seu. Lembra do Davi quando ele vai lutar contra Golias? Ele fala assim: tu vens contra mim com espada e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a luta, ela era em nome de Deus. Traga à memória que o templo era um lugar estratégico que ficava no centro da cidade. E aí todas as casas, eram construídas em direção ao templo. Porque ali Deus está, ali Deus vai nos guardar, ali o Deus vai nos proteger, e nós cremos naquilo. E esse povo, eles vão para um lugar estranho. Diz o Salmo 137, que às margens do rio de Babilônia, assentávamos e chorávamos. Esse povo fica afastado de casa 70 anos. Possivelmente esse profeta chamado Ageu, ele nasce lá no meio do exílio. Ele não conhecia Jerusalém antes. Ele nasce, cresce, ouvindo histórias de familiares ou de outros irmãos na fé, que falavam assim: olha, nossa cidade é abençoada, lá é bonita, lá é tudo de bom, e um dia nós vamos voltar para lá, porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre, e nós vamos voltar para lá. E aí, sobre o reinado de Dario, eles voltam para Jerusalém, para a reconstrução da cidade. E ali eles estão começando a reconstrução da cidade, e o povo volta cheio de anseio, de alegria. Sabe que negócio assim? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E eles estão vivendo aquele momento assim de restauração, de alegria. E quando eles chegam na cidade, está tudo destruído. Eles têm uma crise de fé de novo. Sabe por quê? Se você que conhece da Bíblia, se não conhece, vem para a escola bíblica e toma vergonha e deixa de ser esse crente que não vem para a escola bíblica, para você aprender que o templo tinha várias divisões. E naquele momento, quem entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote. Quem entrava em outras partes era sacerdotes, era gente consagrada a Deus que fazia muitos rituais. Se cria que você tocasse no templo com pecado ou fazendo alguma coisa errada, você morria. Cria que se você pegasse algum utensílio do templo, aquilo trazia maldição para a sua casa, para a sua vida. E aí eles têm uma crise de fé terrível. Qual que é essa crise? Será que nosso Deus morreu? Porque os babilônicos, aqueles deusinhos pequenos deles, entraram no nosso templo
saquearam o lugar do Senhor, roubaram os utensílios do templo. Ninguém morreu, pelo contrário, levaram tudo. E agora, vendo o nosso templo, o lugar do nosso Deus. Naquele tempo Deus habitava no templo, não é igual agora que nós cremos que Deus habita em cacholas, chamada templo do Espírito, chamada você e eu. Mas naquele momento ali tinha um lugar de habitação de Deus, e esse pessoal está numa crise de fé, e eles voltam para ali, cheio de sonhos, e eles vão reconstruir tudo, está tudo. O lugar está em ruína, está feio, o lugar de Deus não existe mais, os muros não existem mais, nossas casas não existem mais. E eles vão chegar ali naquele momento estratégico que Deus havia prometido, e eles começam a reconstruir. Quando eles vão reconstruir, eles começam a reconstruir as suas casas, os seus sonhos. E eles estão ali alojados já há 20 anos. E 20 anos depois que eles estão ali, Deus vem e usa um profeta chamado Ageu para falar aquilo que nós vamos estudar hoje. Você está com a Bíblia aberta? Ageu foi contemporâneo de Zacarias, Neemias, Esdras. Ageu foi um homem ali para lidar com esse desafio de recomeçar, do caos, da desordem, da pobreza, da depressão, da melancolia. E aí esse momento é estratégico. Ageu vai lidar com essas pessoas 20 anos depois. O livro de Ageu, ele é um profeta, homem de Deus. A expressão, assim diz o Senhor, declara ao Senhor, fala ao Senhor, pergunta ao Senhor, são as expressões que mais vão aparecer nesse livro. 19 vezes. Então esse homem é usado por Deus. Ele tem autoridade espiritual para falar assim: olha, eu não estou falando do meu nome. O que eu falo não é fruto de uma experiência minha. É Deus que está falando. Assim fala o Senhor. E esse homem ali usado por Deus, naquele tempo de restauração, e Ageu era metódico. Sabe essas pessoas que têm agenda? Que você perguntar onde você estava domingo, meio-dia, ele sabia. E o livro de Ageu inteiro, ele é dividido em 4 datas e 3 eventos. Quantas datas? Quantos eventos? Tá, vamos para essas datas. Primeira data, versículo 1 do capítulo 1. Põe aí, por gentileza. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Primeira data, no 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Segunda data, capítulo 2, verso 1. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Terceira data, 24º dia do 9º mês, veio a palavra do Senhor. Terceira data, 2:10. 2:10. 24º dia do 9º mês. E a última data, na verdade ela vai repetir, 2:20, 24º dia do 9º mês do 2º ano. Para quem está anotando, 4 ideias vão aparecer no texto. Uma advertência e uma promessa. Outra advertência e outra promessa. E eu queria falar dessas 4 datas de Ageu, uma palavra para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Primeira palavra, e aí você volta lá
O povo estava ali preocupado consigo mesmo. O povo deixou as coisas de Deus para depois. Eles começam a reconstruir sua casa, fazendo casa de fino acabamento, que é o texto que vai falar isso, você está aí com a Bíblia aberta, a partir dos versos que vem depois. Eles começam a fazer coisas dos sonhos, sabe aquelas coisas que a gente gosta? Coisas dos nossos sonhos. E a palavra de Deus vem para falar o seguinte, que Deus não aceita esse tipo de gerenciamento da vida. Aquele povo está no tempo de reconstrução, apontado para aquilo que Deus havia prometido, apontado para aquilo que Deus tinha para a vida deles, só que eles se desviam da rota e começam a fazer coisas, tipo assim, o texto vai falar de casas de fino acabamento, de coisas para dentro de si, coisas do coração. Traga isso na memória. Jesus falou para mim e para você no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E esse povo inverteu a ordem, o povo volta do exílio, o culto estava em ruína, o lugar de Deus estava perdido, e esse povo estava ali, focado em si mesmo. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Verso 3, por isso a palavra do Senhor novamente por meio do profeta Ageu. 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? 5, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde os seus caminhos levaram. Verso de número 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Irmãos, olha que sério. Primeira palavra de advertência, primeira data. Deus está falando com o povo o seguinte, através de Ageu. Vocês estão fazendo um tanto de coisa, estão fora da minha bênção. Vocês estão focados em um tanto de coisa, seja no trabalhar, seja no lidar com a vida, e nada está prosperando, porque vocês inverteram a ordem. A ordem é que eu seja, diz o Senhor, o primeiro lugar no coração de vocês. Ninguém fala amém mais? Me ajuda a pregar, misericórdia. Entendeu? O verso de número 6, eu já vi vários colegas de respeito falando sobre dízimo, e o texto não está falando sobre dízimo. O texto não está falando de oferta. O texto está falando de prioridade na vida. E Deus vem falar para esse povo o seguinte, qual é a prioridade que você tem tido na sua vida? Plantar, colher, comer, vestir, fazer casa, elaborar sua beleza. Meu irmão, tudo isso pode fazer, a Bíblia não está falando o contrário isso. Mas se a prioridade, o que vem primeiro não foi o Senhor, sem a bênção do Senhor, a sua vida vai ser frustração como tem sido. Sem a bênção do Senhor, a sua vida vai ser uma vida de frustração. Irmãozinho querido, irmãzinha querida, nesse aniversário da igreja, eu quero ser profeta de Deus e pegar carona nas palavras de Ageu. Prioridade na sua vida. Você criança, jovem, adolescente, você vovô, você adulto, que a prioridade na sua vida seja o Senhor. Que o primeiro lugar na sua vida seja honrar a Deus, com suas palavras, gestos, ações. Que a sua vida seja um reflexo vivo do Deus vivo. Que você busque o Senhor, que você ande com o Senhor, que você seja uma bênção. Igreja do Deus vivo, não durma. Primeira data que Ageu fala,
vocês inverteram o foco. Volte para o foco, e o foco é o centro de todas as coisas. E aqui ele não está falando de reconstruir o templo, irmãos. Porque o templo ali era um significado, porque eles ainda não tinham Jesus, do lugar de adoração, do lugar de Deus na vida deles. Alguém está entendendo, irmão? O negócio é restaurar o lugar de Deus na sua vida. Restaurar o lugar da adoração na sua história. Nos seus estudos, que Ele faça presença. No seu namoro, que Ele faça presença. Nos negócios, que Ele seja adorado. No seu trabalho, que você está entregando o labor, que Deus seja adorado, você como trabalhador. No seu ministério, que Deus seja adorado. Naquilo que você faz para Deus, que Ele seja o centro de todas as coisas. Esse povo mudou o foco e começou a pensar assim: gente, eu gosto de comida boa, eu gosto disso, daquilo. E vamos ser sinceros, gente, todos nós temos nossas demandas. Você chega uma mulher e fala assim: o que você precisa? Ah, eu preciso de trocar o fogão, eu preciso trocar a geladeira que já está velha, está aquele barulho na porta, eu preciso trocar a mesa que está fazendo, já não combina com a cor lá da sala, eu preciso trocar a cama que está fazendo um barulho, eu preciso de trocar o armário que já não combina mais. Você pega para um homem e pergunta: o que precisa trocar? Ah, eu queria uma TV melhor, que a nossa TV aqui ainda é de tubo. Eu queria uma TV de 8K, porque tem que ser melhor que do meu cunhado, porque do meu cunhado tem uma TV grande, e eu preciso ver o Corinthians perder, e tem que ter uma TV melhor. E você chega para um homem, você vai ver que precisa de trocar o pneu, tem que trocar isso, trocar aquilo, meu carro precisa trocar óleo, eu quero um carro novo, faz tempo que eu não troco. E aí você vai perguntar para alguém: ah, nós temos viagem para fazer. Você pergunta para um menino: ah, eu quero um videogame, eu quero isso, eu quero passear. E as nossas demandas não se acabam. Vamos ser sinceros, gente? Os nossos sonhos, nossas coisas no nosso coração não acabam. Todos nós temos uma lista de coisas que a gente quer fazer. E Deus está falando assim: o foco não é esse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Só que o povo estava correndo atrás daquilo que é acrescentado, e estava esquecendo de buscar a Deus em primeiro lugar. O povo estava procurando as coisas da vida, sabe que negócio? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso conquistar, eu preciso fazer isso, eu preciso de melhorar meu beiço e picar aquele troço, ficar beiçudo, igual o pastor. Aí ficam as meninas tudo esquisitas, com beiçola, entendeu? Aí a pessoa que é cabelo liso: eu preciso fazer um frufru para o meu cabelo ficar sarará. O negão vai e passa o filtro dental, filtro solar. O filtro solar para não escurecer. E o outro vai e passa bronzeador para dar uma escurecida. E aí você não entende, que mundo louco, de gente doida, que não sabe o que está procurando. E a gente vai procurando isso, aquilo, vai procurando aquilo outro. E esquece que a essência não é isso. Nós precisamos colocar o Senhor no primeiro lugar na nossa vida, irmão. 92 anos. 92 anos, eu tenho como eu tive bastante contato com a turma daqui, uma coisa que queima meu coração, e eu conto lá em Ourinhos, o Bruno me contando que quando ele era criança, quanto que ele via, ele ficava espantado vendo as senhoras, a avó dele, as irmãs da igreja,
quando a igreja ainda era pequenininha, orando, crendo que um dia a igreja aqui seria esse amontoado de gente. Gente que orava, que chorava diante do Senhor, que clamava, crendo que um dia sua família seria alcançada, e foi. Só que no caminho a gente se perde, irmão. Se perde. E Deus veio falar para mim e para você que talvez perdeu o foco, que Jesus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. O lugar da adoração precisa ser restaurado na sua história. Tem um autor chamado Rick Warren, que ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito. E ele desafiou a igreja dele 40 dias a adorar a Deus sem música. Um negócio inédito. Porque na cabeça da maioria de nós, a adoração só tem a ver com música. E aí ficou 40 dias, gente, está proibido cantar nessa igreja. E nós vamos adorar a Deus sem música. E foi um movimento maravilhoso, porque o pessoal descobriu a alegria de servir, que era adorar, a alegria de orar, que era uma forma de adorar, a alegria de estender as mãos, de ser generoso, de ser bondoso, de fazer atos de bondade. 40 dias depois passaram, o ministro de louvor da igreja foi tocado por Deus de uma maneira muito especial. E aí ele compôs uma música. E a música é assim: quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para adorar ao meu Senhor. Cantada, a tradução vira heresia, então adorar, fica melhor. Aí ele vai falar assim, olha: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é que queres de mim. Presta atenção na letra, não tem, né? Que pecado, essa igreja não canta essa música. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Essência. Olha que sério. Estou voltando à essência da adoração. A essência. Quem é a essência? Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Entendeu? Quando nós desviamos da essência que é Jesus, nosso coração é roubado. A gente fica fascinado com a bênção de Deus. A gente fica fascinado com as coisas que a mão de Deus pode nos dar. A gente fica fascinado com coisas do nosso coração, da nossa vida. E, gente, eu creio na palavra. E a minha palavra me diz, e eu quero repetir para você: quando você busca ao Senhor em primeiro lugar, o resto vai vir. Mas não é para procurar o resto, é para procurar a essência. E a essência é Jesus. O lugar da adoração é Jesus. Você não entregou a sua vida? Olha, menina, meu irmão, você que está aqui, você não entregou a sua vida para Jesus? Que oportunidade você tem de confessá-lo como seu único salvador, suficiente Salvador, de falar e repetir agora, Senhor, falar. Ninguém está vendo, mas podia repetir na mente: Senhor, eu estou te confessando como meu Salvador, como dono da minha vida. Faz morada em mim, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Irmão, sabe por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso, e a palavra vai falar conosco, e a primeira data é essa data, porque não é, Deus não quer que ninguém viva sem a bênção de Deus.
Primeira palavra: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Segunda palavra é a segunda data. E aí, como eu falei, começa como uma advertência que o povo estava no caminho errado. E a segunda palavra é uma promessa. É condicional. E aí, se você buscar o Senhor, voltar para o lugar da adoração, para a essência da adoração, Ageu capítulo 1, olha só que nos diz, a partir do versículo 12, vamos ler versículo 12, 13 e 14. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, o que eles fizeram? O que eles fizeram? O seu Deus, por causa da palavra do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o que aconteceu? Você que está anotando, anota isso, irmãos. Que igreja, irmão, a igreja não está daquele jeito não, O povo anotava, o povo não está falando amém, está murchinho e não está com caneta. A igreja que não tem caneta, perdoa esse povo, Senhor. Você precisa anotar isso, porque o povo obedeceu, e o povo temeu, que é a mesma coisa. Na verdade, o profeta está dando ênfase a algo que é especial. O povo estava no caminho errado, Deus falou: olha, eu tenho um caminho legal para vocês. E esse povo obedece, e esse povo teme a Deus. Vamos para o próximo versículo? Olha que lindo, gente. E aí, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Lembra? Advertência, e qual que é a segunda palavra? É uma promessa. Receba. Quando você obedece, quando você teme, quando a essência volta a ser Jesus no centro da sua vida, da sua história, olha que promessa linda. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Lê comigo. Mas você podia ler como crente, entendeu? Animado, contente e sorridente. Vamos lá? Eu estou com vocês. Precisa de mais alguma coisa, gente? Se Deus falar com você, eu estou contigo. Você precisa de mais alguma coisa? Deus está falando assim: olha, quando você volta à essência, eu sou o suficiente. Eu vou suprir todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua história, todas as áreas da sua família. Eu estarei convosco. Foi Jesus que disse: todos os dias da sua vida. Aleluia! Que muxeza, gente, era para dar palma, dar glória a Deus. Que muxeza é essa? É Deus falando. Quando o povo se arrepende, quando o povo volta para o foco, a essência és tu, Jesus. Quando o coração é incendiado, o coração volta a queimar por Deus de novo. Quando você não vem para culto para receber, você vem para culto para ofertar a Deus sua vida, seu coração, seu louvor, para orar. Quando você entrega tudo para Deus, tem uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra para IPI de Sertanópolis: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Declara o Senhor. Meu irmão, você não precisa de mais nada. É um irmão chamado Moisés, o libertador de Israel. Ele estava liderando o povo saindo do Egito. E aí, num tete a tete, uma conversa muito boa, conversa especial com Deus. De repente, Deus chega para ele, capítulo 33 de Êxodo: Moisés, você está indo, e para onde você vai, eu vou colocar um anjo com você. Aí o Moisés fala assim: quer anjo não. Se Deus falasse assim: eu vou colocar
2 anjos. Moisés ia falar assim: quer 2 anjos não. Eu vou colocar uma miríade de anjos com você, Moisés. Quer não. Moisés fala para Deus assim: ó Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. A Bíblia diz que Deus, através daquela oração, daquela palavra de Moisés, Deus fala assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus é suficiente para nós. Ô irmão, nós só precisamos disso. Deus manda uns mimos para a gente. Eu sou filho mimado do Papai do Céu. Sou, gente, sou mesmo. Sou. Depois da manhã é meu aniversário. Aí um irmãozinho lá das Minas Gerais falou assim: eu vou abençoar meu pastor. Aí, quinta-feira, eu vou numa concentração de pessoas, com 61 mil pessoas, lá em Belo Horizonte, com tudo pago. Não é de crente, é Cruzeiro e Atlético Mineiro. Mas é um tempo para eu descansar um pouco, entendeu? Aí o irmão está vendo, ainda há possibilidade de mandar um jatinho para me buscar lá em Ourinhos. Aí tá, aquela coisa, se não for o jatinho, vai um motorista me buscar, e eu vou lá passear um pouco e tudo mais. Mimos. Sabe esses mimos da vida da gente, se virar idolatria, perdeu a bênção? Mas o fato é que você também é mimada. Quem aqui não tem uma casa para voltar hoje, fala amém. Você não tem casa para voltar, menino? Que dó. Quem aqui, todos nós tivemos alimento para comer, temos uma família meio aborrecida, mas temos, aleluia. Tem um pastor, é precioso, mas glória a Deus. O outro me deixou, mas eu perdoo. Irmãos, presta atenção. O fato é que essas coisas da vida que a gente acha assim, não é isso. O que todos nós precisamos é dessa promessa, e a promessa é condicional. Qual que é a condição? Voltar à essência, e a essência é Jesus. E quando nós voltamos os olhos, existe essa promessa: eu estarei contigo. Obrigado, irmã, me ajuda a pregar. Entendeu? Deus vai estar com o seu trabalho, Deus vai estar na sua empresa, Deus vai estar nos seus sonhos, Jesus está nos seus sonhos. Gente, é coisa linda demais. Sabe, às vezes a gente fala: não, Jesus, só até aqui. Não é isso. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos dessa bênção, dessa presença, desse óleo fresco de Deus. Eu estarei contigo, eu cuido do lírio, das aves. Não andeis ansiosos, eu estou cuidando da sua vida. Terceiro, capítulo 2, versículo 11. E aqui é um texto que eu preciso de bastante atenção, tá bom? Olha que interessante. Primeira ideia, voltar-se para o foco, e o nosso foco tem que ser Jesus. Quando eu volto para o foco, e o foco é Jesus, tem promessa. E a promessa é da presença de Deus em todas as coisas. Então, Deus contigo, irmão, é coisa boa. Agora, a terceira área que Ageu vai trazer, e eu preciso muito da sua compreensão, começa no versículo 11. Olha que sério. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida,
isso ficará consagrado. Os sacerdotes responderam. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em uma dessas coisas, ela ficará impura? Sumiu. Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Deixa eu explicar aqui. O que Ageu está falando? Se eu tocar numa coisa consagrada, essa coisa não fica consagrada. Mas se eu tocar num negócio impuro, o negócio vai ficar impuro. É mais assim. A gente voltou para o foco. A gente tem a presença de Deus. Mas eu não tenho que viver uma vida de santificação. Deixa eu explicar o texto. Se tem uma carne consagrada, cheia de maldição, Não, peraí. Volta, pausa. Voltei. Se eu estou em santidade, em santificação, eu vou contaminar, do bom sentido, todo mundo, e todo mundo vai ficar santo? Sim ou não? Não. Mas se eu tiver em pecado, diz o texto, fazer uma coisa errada, eu vou trazer coisa ruim para todo mundo. Entenderam isso? Lembra de Balaque? Lembra de outros textos bíblicos? Ele está falando assim, olha, se você estiver buscando a Deus, andando com Deus, agarrado com Deus, vivendo uma coisa linda, a essência da adoração, presença do Senhor, e eu estou procurando a Deus, isso não é nada além da minha obrigação. Mas se eu estou em pecado, eu estrago coisas de Deus no meio do povo de Deus. Está entendendo, irmão? Pega uma laranja, tem um saco de laranja podre, e pega uma laranja boa e põe lá dentro. Essa laranja boa vai fazer as outras podres ficar boa? Mas pega um saco de laranja boa e uma laranja podre e põe ali dentro, o que acontece? Ô irmãozinho, especialmente você que é líder, você precisa agarrar com Deus. Porque quando você está em santificação, é sua obrigação, mas quando o pecado pega, você se mexe com a sua vida, você é seduzido pelo pecado, o pecado afeta os outros. E Ageu está falando para aquele povo aqui, gente, vida de santificação, vida com Deus, foge daquilo que é errado, foge da mentira, foge dessas filosofias loucas, foge do extremismo, foge daquilo que não presta, foge daquilo que pode amaldiçoar. Um homem que está em adultério, ele não sabe as consequências que podem acontecer nos seus filhos. Uma família que está sendo separada, e aí a pior coisa que um pastor, alguém pode ouvir, é aquele negocinho, ai, eu mereço ser feliz. Ele não sabe o estrago que ele vai gerar nos seus filhos, crianças e adolescentes, por causa de um egoísmo. Sabe esse negócio assim? Por isso nós temos que valorizar nossa família, nossa casa, nosso relacionamento com Deus. Porque se assim não o fizermos, irmãos, afeta outros. Quer abençoar Sertanópolis? Fala amém. Anda em santificação. Porque se a igreja estiver em pecado, ela trava. Se o povo de Deus não estiver agarrado com Deus, trava. Eu creio de todo o coração, irmãos, e eu respeito você que não vai concordar comigo, que a resposta de Deus para o Brasil
Não é Lula, não é Bolsonaro, é a igreja do Senhor. Eu creio de todo o coração, meu irmão, que a resposta para aquele louco, endemoniado, drogado, o pior pecador que você imaginar, não é a ONG fulano das qual, não é o prefeito da cidade que vai resolver, é a igreja do Senhor que vai ser instrumento para libertá-lo. Mas se a igreja está em pecado, ela trava, não faz nada. Sabe quando a igreja trava? Fofoca começa. O povo começa a ser fofoqueiro, mentiroso. Outro dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, porque no meu tempo essa igreja era boa. Porque no meu tempo, até tremia, a minha igreja era boa. Eu falei: irmão, eu li o livro de Ata da igreja no seu tempo, e eu percebi que tinha um tanto de gente em disciplina por causa de pecado. Desde Adão e Eva, nunca teve igreja perfeita. Mas ao mesmo tempo tem um povo debaixo da graça de Deus. E é isso que a gente tem que querer estar, irmão. Essa segunda advertência aqui, é que nesses 92 anos de vitórias, eu creio de todo o coração, irmão, que Deus tem mais para nós. Eu me incluo nessa bênção, porque tem uns abençoadinhos aqui que ficam mandando mensagem para mim, orando pela minha vida, louvado seja Deus pela sua vida, sabe, mandando as mensagens, mandando doce para mim. Você nem sabe disso, pastor. Não fique com vergonha, porque eu vou parar de comer doce por causa da diabetes. Sabe, sou extremamente abençoado porque eu faço parte dessa família, e já me incluí. Você não falou amém, você perdeu. Entendeu? Eu preciso dar uma colorida nessa igreja, branca. Irmão querido, preste atenção, nós precisamos agarrar no eterno. Nós precisamos agarrar no eterno, confessar, arrepender dos pecados, colocar a vida diante do Senhor, honrar a Deus com uma vida que glorifique a Deus. Semana passada eu chorei lá em casa, eu e minha mulher, com um vídeo que eu ia até passar no culto. Ontem não deu certo lá em Ourinhos, e não deu certo passar aqui, porque eu tinha que pedir autorização para a pessoa. Uma pessoa muito querida da gente, querida com força, sabe? E há 7 anos atrás, o marido dessa pessoa, Jarbas, marido da Ivani, ele pegou um câncer, e no dia que ele descobriu o câncer, o médico já deu um diagnóstico falando assim: olha, não tem o que fazer. Vamos fazer todo o tratamento que for necessário, mas já está acabado. Ele não morreu até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Está vivo, contente, alegre e servindo a Deus. Mas sua mulher é uma santa mulher evangelista. Uma família de posses, de recursos. E eles colocaram no coração aqui: olha, nós vamos gastar mais dinheiro falando de Jesus do que com remédio. E aí o testemunho dessa irmã, depois eu passo para o pastor Rodrigo, se alguém tiver curiosidade, entendeu? O testemunho dessa irmã falando o seguinte, assim, que nenhum médico nesses 7 anos ficou sem receber uma Bíblia, sem receber uma oração e sem receber um folheto evangelístico. Ela vai para o hospital em São Paulo, de 15 em 15 dias. Estando em São Paulo, de repente Deus coloca alguém dentro do elevador, e dentro do elevador ela entendeu, Deus mandou. E aí ela vai, fala de Jesus, ora com as pessoas. E ela falava sempre assim: olha, eu preciso me santificar para Deus me usar como canal limpo, fonte limpa, para que pessoas sejam abençoadas. E ela estava contando, e a gente chorando lá, ouvindo aquela irmã cantar, porque a gente conhece a vida dela. E aí ela estava contando que outro dia ela levou um livro, comprou mais de 150 livros para dar para os médicos lá na Beneficência Portuguesa. E aí um médico e uma médica estavam lá, e todos sem graça. Falou: dona Ivani, eu queria pedir desculpa. Ela falou: por quê? Ah, porque aquele livro que a senhora deu para a gente leu, foi tão bom, que a gente não
guardou para a gente não, a gente pegou uns pacientes que estavam precisando e demos para ele. Aí eu estava pensando, porque eu conheço, eles são fazendeiros, e várias empresas do agro do Brasil vão fazer pesquisa na fazenda dessa família, porque eles não sabem explicar, e possivelmente tem alguém de Machado, sul de Minas, e sabe da fazenda do Jarbas e da Ivani, conhece quem eu estou falando? Por que que aquela terra produz mais que todas as terras em volta? Porque tem um elemento especial, diferente. Porque quando se coloca Deus na prioridade, busca a santificação, coloca-se como canal, tem um elemento espiritual de Deus que faz toda a diferença. Ô irmão, vamos para a quarta palavra, senão o menino sobe aqui para tocar, para me mandar embora. Vamos lá. Versículo 15. Capítulo 2. Agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Versículo 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Vai para o 21, por favor, irmão. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Continua. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros, os seus condutores, os cavalos, os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Continua. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor. Deixa eu explicar para você, irmãzinha. Quando Jesus torna-se o centro, quando você busca a santificação, Deus vai fazer de você um anel de selar. Sabe quando o rei ia dar uma declaração? Olha que lindo, gente. Uma declaração, tipo assim, um reconhecimento de firma. Ele pegava o anel real, colocava sobre uma tinta, e colocava o carimbo ali, e todo mundo que pegava aquilo ali, falava assim, isso aqui tem ordenação real. O que Deus está falando? Quando você anda com Deus em santificação, em vida, em foco, você vai ser representante de Deus nessa terra. Só para acordar o povo, fala um amém mais animado. Aí, ó, o povo está dormindo. Deus tem misericórdia dos dorminhocos. Nhocos. Deus há de fazer de você um representante, um embaixador de Deus. Olha que promessa linda, irmãos. Volta para o foco, volta para Jesus. Igreja, se essa igreja já é uma bênção, imagina o povo garrado, alinhado, conectado, plugado no Deus vivo e verdadeiro. O inferno perdeu. Sabe por quê? Deus deu de presente para Sertanópolis. Levanta a mão assim e fala comigo. Você vai ser uma bênção. Amém. Gostei desse amém. Você é uma bênção em nome de Jesus. Porque crianças vão ser salvas nessa cidade. Adolescentes, salas de escolas inteiras. Lá no escritório, lá no consultório, lá na casa que você trabalha, lá na fazenda, lá na empresa, lá na prefeitura,
Deus vai ser glorificado porque Ele deixou ali um anel selado, um anel de selar, um representante de Deus, igreja do Deus vivo, Deus, e eu quero ser porta-voz como Ageu. Assim diz o Senhor, eu escolhi esse povo para ser meu representante em Sertanópolis. Mas não é para ser representante murchinho, não. Inflado para a glória de Deus, cheio do Espírito Santo, com a vida de Deus. Não importa a sua idade, porque foi o profeta Joel que falou que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Você que recebe essa palavra? 92 anos é só o início daquilo que Deus tem para fazer, para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Meu irmão e minha irmã, você não faz ideia do que Deus pode fazer. O povo não veio hoje para me cortar. O que aconteceu? Treinou eles bonitinho. Não vieram. Você não faz ideia. E aí, eu estou falando para você. Eu estou falando para você, para cada um, para você, para a sua vida. Você aí atrás, você menina, você homem, você, 1 Crônicas 16, 9, quanto aos olhos do Senhor, estão passando sobre toda a terra, procurando um coração totalmente dele. Lembra quando você vai no médico? Antigamente, hoje não, mas não, o médico vai mandar você fazer exame. Mas antigamente os médicos pegavam a lanterna e abre os olhos e punha lá dentro e falava, você tem isso. É como se ele tivesse uma lanterninha de Deus assim, e Deus vai passando luz, e vai passando luz, vai passando luz, e de repente essa luz vai, chega em você, e Deus falou, encontrei! Quem é que é presente de Deus, através da IPI Sertanópolis, para abençoar Sertanópolis, aonde você está, até onde Deus quiser. É só falar isso, vem aqui. E Deus é especialista em fazer. Deus é especialista em restaurar. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu queria que você falasse com Deus. Eu queria que você conversasse com Deus hoje à noite. E falasse, Deus, entendi. O foco, a promessa. A santificação também tem promessa. E é isso que eu estou precisando. É isso que minha igreja precisa. Minha igreja precisa de mim. Quem é que vai dar trabalho para os pastores? Quero trabalhar, quero servir. Quem é que vai dar trabalho para Deus, no sentido de falar assim, Deus, trabalha na minha vida toda. Quem é que vai falar assim, Senhor, não quero ficar mais preso em pecado. Ô gente, você é velho já, homem, toma vergonha com pecado de adolescente. Toma vergonha, mulher. Toma vergonha, menino. O que Deus tem para você é muito mais. É muito mais. É muito mais. É muito mais. Mas deixa eu falar de novo. Você não tem que correr atrás do muito mais. Você tem que correr atrás de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus falou com você, você queria terminar esse culto como um ato profético de consagração ao Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar, arrumasse um canto aqui, para você se colocar de joelhos e falar, Deus, eis aqui minha vida, eis aqui o meu coração, faz o que o Senhor quiser de mim, em mim,
na minha casa, nos meus sonhos, Deus, porque a essência da minha vida é o Senhor. Enquanto o pessoal canta, bem rapidinho, em nome de Jesus, para a gente orar. Bem rápido, perde tempo não. Em nome de Jesus, você está liberto. Toda a corrente na sua perna está quebrada. Você está livre para viver um tempo novo com Deus. Deus está libertando, trabalhando, curando. Você vai ser instrumento na mão do Senhor. Anel de selar, anel de selar. Você vai ser o anel de selar. Presença poderosa, presença linda do Senhor derramado na sua vida, na sua história, no seu coração. Tem lugar para você, tem lugar para a sua vida, tem lugar para o seu coração, tem lugar para o recomeço, tem lugar para você. Fica ajoelhado o tempo que você conseguir. Se você não conseguir, você pode levantar. O mais importante é que você ore. O mais importante é que você coloque seu coração diante do Senhor. Vamos cantar um pouquinho. Os pastores orando em nome de Jesus. E a igreja conectada com Deus. Em nome de Jesus. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a
meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais, nada mais. Só quero a ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, A igreja nada adorando. mais. Adora o Senhor, igreja. Adora o Senhor, igreja. Quem recebeu oração, volta para o lugar. Quem não recebeu, fique aqui ainda. Se ninguém orou com você, fique aqui. Mas se você recebeu, volte adorando. Se você ainda não recebeu uma oração individual, fica ainda no seu lugar. Se já recebeu, volte. E a igreja adora e canta, a igreja ora. Só quero, diga isso. Volte para a essência, volte para o centro, volte para Jesus. Volte. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só queremos a ti, só queremos a ti. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, além de ti. Repita comigo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Jesus, Nada mais me satisfaz. uma vez. Que eu coloquei Vamos, igreja do os Senhor. meus olhos em ti, Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais ocupa o seu lugar. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
Só a igreja canta, nada mais. Nada mais. Nada, nada, Senhor. Só volta para o foco. Volta para a direção. Amanhã cedo você podia chegar mais cedo do seu trabalho, hein? Orar naquele lugar. Você podia chegar mais cedo naquela sala de aula e orar pelos seus amigos. Você podia acordar mais cedo e orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Você podia chegar mais cedo na igreja, orar pelo culto. Você podia entender que com Deus vale a pena. Ele é suficiente. Nada mais, só o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Se for louvar o Senhor nessa noite, levantando suas mãos a Ele, dizer obrigado, Senhor. Te bendizemos a Ti por essa noite, pela Tua presença que reverenciamos, Senhor, neste lugar. Ainda que venhamos encerrar, Senhor, a reunião deste culto, mas continuaremos celebrando Teu santo nome. Obrigado pela certeza que a Tua presença continuará conosco todos os dias de nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado por a palavra que o Senhor ativou em nosso coração. Obrigado, Senhor, de ver vidas que estão saltando nessa noite de alegria em Tua presença, pelo renovo, pelas chamas que mais uma vez que o Senhor acendeu nos corações. Obrigado, Senhor, por nos inspirar. Obrigado, Senhor, por nos trazer bom ânimo para prosseguir para este novo tempo que o Senhor tem reservado sobre a Tua igreja, sobre essa cidade, Senhor. Te exaltamos e bendizemos o Teu nome. A Ti a honra e a glória para todos sempre. Ore, irmãos, pelo pastor Giovanni, interceda pela vida dele. Ore abençoando pela instrumentalidade que Deus usou nessa noite para falar comigo, falar com você. Obrigado, Senhor. Nós oramos, ó Deus, abençoando a vida do pastor Giovanni, abençoando sua família, Senhor. Continue sobre a vida dele, inspirando com ousadia, com intrepidez, com renovo. Senhor, nós abençoamos, cada dia ele seja um instrumento nas suas mãos, Senhor. Pai, este novo tempo que o Senhor concede a ele, ao celebrar mais um ano de vida nesses dias, Pai, nós oramos, ó Deus, que ainda possa conhecer mais e mais de Ti. Ah, Pai, dar-se conhecer mais e mais a Ele, Senhor. Guarde a sua família, tudo que leva o seu nome e sobrenome. Nós oramos e o abençoamos. E leva a eles, ó Pai, assim o Rodrigo, leva-lhes em paz, em segurança, Senhor. Envia os seus anjos para escoltá-los, que possam chegar nos seus lares testemunhando, que testemunhar o Teu agir nessa noite, em cada detalhe, para a glória do nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, seja exaltado e glorificado para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Onde a presença do Senhor está, tudo faz a diferença, amém, queridos. Meus irmãos, antes de nós ministrarmos a bênção, lembrando que amanhã, com a permissão do Senhor, estaremos aqui juntos para celebrar o Senhor às 20 horas. Pastor Silas de Souza estará aqui conosco, da primeira IPI em Rolândia. Há várias IPIs, né? Primeira IPI de Rolândia estará aqui pregando. E antes de você sair, eu encorajo você, passa lá na quadra, sabe por quê? Tem uma surpresa para você lá. Ah, você já imagina o que é, não é? Nós estamos ainda em aniversário, meus queridos, celebrando o aniversário da igreja. Não garantimos que haverá amanhã, mas hoje garantimos. Vai com a sua família, vai lá na quadra neste momento, após a oração, e nós temos lá uma equipe disposta para servir você e te abençoar com o melhor da terra, que é um bolo abençoado. Aleluia, olha, celebrando, hein? Amém, queridos? Feche os olhos, oremos. Senhor, obrigado. E oramos, Senhor, leva o Teu povo em paz, em segurança para os seus lares.
sobre esta nuvem, sobre a revelação da tua glória, sobre este coração encorajado a se posicionar. Nós oramos que nada venha roubar essa semente, que nada venha apagar, Senhor, essas chamas em nosso coração. Obrigado, Senhor, por testificar tua palavra, que o Senhor tem pregado esses dias essa igreja, de restaurar a essência do Evangelho, a essência da igreja. Nós oramos, ó Pai, te louvamos e oramos, ó Deus, que a tua presença continue sobre nós. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do amado, maravilhoso Conselheiro Espírito Santo continue sendo abundantemente derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe.